Bem-vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Nobres amigos, hoje temos um convidado mais do que especial. Special! E veio de longe, hein? Ele não está aqui conosco nos estúdios, que este podcast é rodado diretamente de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde está um calor para cada um. Exatamente. Terra do Pinguim, como bem lembrou o nosso convidado aqui em off, todo mundo conhece. Muito... Olá, querido André Salem, olá, Frederico Nonino. Estou curioso para saber quem é. E olha só, já está aparecendo na tela ele, mito barra monstro, um dos caras Monstro, mais mito não, cara. conhecidos da mídia Uma alternativa lenda. palestrina. Seja muito bem-vindo também, tiozão do Verdão, como estamos, meu nobre? Prazer aí, obrigado pelo convite, viu? Para quem não sabe, eu atrasei, gente. Isso aqui está sendo gravado. Atrasei 20 minutos, então peço perdão a eles Tá na liberado. gravação. Tá liberado. Vai ter que mandar uns chops. Agora é o seguinte, mito não, cara, e famoso também não. Então tem Famosinho, algo que eu sempre... famosinho. Assim, mito que eu falo é no sentido de ser o cara, né? Ah, então entendi. a gente aprende que quanto a gente aprende na nossa cultura, você quer aparecer, não se apareça, entendeu? Fique na sua, né? E você não está aqui conosco nos estúdios porque, obviamente, ainda não existe um holograma capaz e também não temos dinheiro suficiente para custear 3 passagens para os Estados Unidos da América. Você reside, para quem não sabe, o tiozão, ele mora nos Estados Unidos. Agora eu queria que você falasse um pouco para a gente desde quando você está nos Estados Unidos, em que cidade você está e o que faz o tiozão do Verdão quando a câmera não está ligada. Alright, bora lá. Alright. Foi difícil já. Não, alright é certo. Há 10 anos, tá? United States of America, um país que abre a mente em muitas situações para você compreender outras situações de outros países. Então a gente vê o mundo de uma maneira diferente. 10 anos, a pergunta que você diz, o que eu faço? Isso eu vou responder ajudante geral, né? Poderia ser isso. Tenho mais profissões, tá? Mas eu prefiro dizer essa ajudante geral. Você começou o seu canal, então, você já estava nos Estados Unidos, então, quando ele começou, né? Você já é palmeirense, imagino eu. Pegou o período da fila, que a gente estava falando aqui em off. Nossa. Pegou o período das vacas magras. Das vacas, não vou falar nem magras, né? Vacas provavelmente esqueléticas, eu diria. Que não foi fácil viver aquele período como palmeirense. Hoje, como a gente falou, tá muito fácil, né? Hoje a gente já se habituou a ganhar títulos. E queria que você contasse um pouco pra gente como é que veio a ideia de criar o canal, o Tiozão do Verdão, por que tiozão, por que você usou essa expressão tão brasileira, né? Big Uncle of the Big Greens, talvez seria em inglês, não é? Então, por que essa escolha por esse apelido e que deu certo, né? No final das contas, acabou dando certo. Cara, assim, eu nunca pensei na vida em ter um canal no YouTube, nunca. O canal tem 2 anos e meio, entendeu? Nunca pensei mesmo, mas chegou um momento aqui que eu falei assim, puxa vida, eu vejo tanta coisa e um pouquinho de conhecimento, talvez eu possa agregar, entendeu? Então eu vi muitas seleções com futebol bonito, eu lembro que eu comecei o canal falando da seleção da Holanda de 74, foi uma das grandes seleções que eu vi jogar. E por que tiozão? Tiozão foi o seguinte, não foi uma escolha minha. E no grupo da família, eu perguntei, pessoal, o meu filho que me incentivou a fazer um canal, eu nunca pensei. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo foi obra dele, né? Legal. E apesar que ele não curte YouTube, nada. Mas é palmeirense, mas ele... pelo menos? Não é não. Então tem que dizer não. Tá fora do testamento já. Não é. Mas ele é gente fina, cara, tem um caráter impecável. E aí a família escolheu tiozão. E aí começou Tiozão do Verdão, cara. Aí fiz um vídeo, participava de uma live aqui, uma live lá, etc. E aí rolou. Mas você fazia as piadas do tiozão, piada do pavê. Não, né? Cara. Só que o contexto tiozão, o contexto brasileiro, né? O cara é tiozão, né?
Então, aí eu tenho uns caras referenciais em vários quesitos futebolísticos, na música, que são os mais velhos, né? Que a gente fala. Então, a gente diz o seguinte: respeitem sempre os tiozões, entendeu? Sim. Ô, tiozão, você falou que você fez uns primeiros vídeos falando da Holanda, não sei o quê. O seu canal não era sobre o Palmeiras no começo? Ou sempre foi? Sempre foi tiozão do Verdão? Qual que era o tipo de conteúdo no começo? Porque hoje em dia você faz muito react, né? Você pega trechos de programas ou de outros canais, enfim, corintiano, flamenguista. Sempre foi assim no começo? Como que você começou? Não, cara, assim, o começo foi assim, bem quadrado, né, cara? Assim, não tinha nenhuma condição, assim, condição financeira tinha, mas não tinha a ideia de o quanto você poderia crescer em cima disso. E tinha muito, assim, a mídia palmeirense, tá? Uns falam alternativa, eu prefiro dizer palmeirense, né? Cada um, isso é um debate, tá? Quando eu criei o canal, não foi só para falar de Palmeiras. Então, assim, falo de Palmeiras, mas falo de outros assuntos também. Só que eu não vou entrar em contexto político, né? Agora, sempre peço permissão para as pessoas, tenho contato, eles me autorizam, porque senão você toma um strike, entendeu? Então, hoje, o canal, ele tem uma visão dentro dos YouTubers americanos, ok? Eu vejo bem poucos os canais do Brasil. Porque o meu trabalho também, às vezes, eu tenho que atender, eu saio 9 da noite, Nossa, etc. é imprevisível. É imprevisível, o horário é imprevisível, o meu trabalho é imprevisível. Então, as suas referências hoje, elas são mais dos Estados Unidos mesmo. As suas hoje praticamente sim. não existem referências brasileiras para você, então é isso. Não, assim, os primeiros canais que eu vi, assim, no Brasil, quando eu cheguei aqui, eu sempre, o Zé do MVVC, que a gente se fala, o Fernando do Insta Verde, entendeu? Eram 2 canais que eu sempre acompanhei. Ok? E participei um tempo lá do Insta Verde, lá do Não Importa o que Digam, fiquei um bom tempo lá. O Zé tem o porta aberta, na hora que eu mando o WhatsApp ou ele fala, tiozão, tá livre? É que eu não tenho estado livre geralmente à noite, mas são 2 canais, entendeu? Mas, assim, eu não quero ser injusto. Eu estava até olhando o canal de vocês também aqui, sim. né? Um pouquinho, tá? Assim, tem muitos canais. A mídia que cresceu mais nos últimos 2 anos foi assuntos relacionados ao Palmeiras. Sim. Porém, se não tiver uma criatividade, a tendência é você assim, diminuir o número de canais. Por quê? Porque a plataforma no qual você sobe o vídeo, ela está sempre em constante modificações, e se você não estiver acompanhando as modificações, o seu canal pode ficar de lado. E outra coisa também, um segredo para quem está começando, seja você mesmo, né? Não faça personagem, entendeu, cara? Acho que o lance aí é a autenticidade. Eu acho que isso é o grande diferencial, talvez, do tiozão do Verdão, né? Eu acho que é ser autêntico mesmo, né? Eu acho que isso pode ter alavancado, talvez, muito rapidamente o teu canal. Eu vou fazer uma pergunta, tiozão, 2 perguntas em uma. Como é visto o Palmeiras aí nos Estados Unidos, e se é visto? Verdade, e o que você acha do soccer, né, do futebol nos Estados Unidos? Qual é a sua avaliação hoje? Vamos lá. O Palmeiras não é visto, porque, na minha opinião, falta um planejamento por parte do marketing na internet. Qual que é a sua cidade mesmo, tiozão? Desculpa. Perdão, esqueci de falar. Flórida. O estado da Flórida, né? Mais conhecido como Sunshine State. Para quem não conhece, é a Terra do Sol.
Então, Aham. quando faz calor aqui, gente, é equivalente a 50, 55 graus aí do É Brasil. igual o Ribeirão. Nossa, Aí. você é louco. Amigo. É isso aí. Agora, falando sobre a pergunta, vamos lá. Qual foi a pergunta mesmo, cara? Que você é do Não, como é contexto? visto o Palmeiras aí fora nos Estados Unidos e o que você acha do soccer, do futebol americano? Ok. O Palmeiras nos Estados Unidos não é visto, a realidade é essa, tá? O Flamengo está muito acima, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Goiás, tá? Aí Nossa, Goiás. você. exato, Goiás, Vila Caramba. Nova, Caramba. por incrível que pareça. Por quê? Porque a maioria do pessoal da colônia, dos brasileiros nos Estados Unidos, que é espalhado, vieram dessas cidades. Né? Então, aí você fala assim, o Flamengo tem planejamento de internacionalizar a marca? Não tem. Mas o Palmeiras poderia fazer isso, entendeu? Internacionalizar a marca. Então, você não vê camisa do Palmeiras aqui na minha cidade. Você vai numa loja de esporte, você vê Real Madrid, Barcelona, entendeu? Agora, com referência ao soccer, vamos lá. O futebol americano, a próxima Copa vai ser aqui. O pessoal deve estar se estruturando, ok? No que diz a estádios, esquece a organização, a patriotismo. O mundo vai ver uma Copa muito diferente. Né? Não porque nós somos ou porque os Estados Unidos são os melhores, não, porque existem os princípios desde a sua fundação, dentro da sua constituinte, que é a mais antiga do mundo, que é respeitado até hoje. Né? Então, um exemplo, você aqui, quando você vai assistir um jogo de futebol, tá? De voleibol, qualquer jogo que toque é tocado o hino nacional e todos olham para a bandeira americana com a mão no peito. Né? Então, você escutar Palmeiras, meu Palmeiras, e aqui, assim, isso nunca iria É existir. impensável aí, né? É impensável, é impensável. Mas Mas você eu acha respeito. legal o Palmeiras, meu Palmeiras, ou você já tá com a cultura daí e acha desrespeito? Cara, assim, eu respeito, mas eu diria se eu fosse em um estádio, eu devo ir para o Brasil esse ano. Indo para o Allianz, eu conheço muita gente, cara. O meu valor e princípio de raiz continuaria. Eu penso que eu não cantaria o Palmeiras, meu Palmeiras. Eu olharia para o hino, para a bandeira do Brasil. Porém, eu sei que eu sou uma gota d'água no oceano, a minoria. Mas respeito. Aí vem naquele contexto, autenticidade, né, cara? Aham. E para terminar, o futebol, eu diria que está entre os 10, está na lista de 10, está lá em 10º. O feminino é muito bom, o masculino não é bom, está se preparando, não deve ir muito longe, porém, o esporte número 1, para os Estados Unidos, foi o que a gente viu no domingo passado, foi a final da NFL, que foi o Super Bowl. Né? Para você ter uma ideia, uma final de Super Bowl, tá? O seu fechamento financeiro, ela rende mais do que todos os jogos da última Copa do Mundo no Catar. Nossa, é realmente impressionante, né? E como que você faz para assistir o Palmeiras aí? Internet, acredito, mas tem outros... Você é amigo de outros palmeirenses? Vocês se reúnem em algum lugar, algum bar, alguma casa? Como que é isso aí? Tem consulado aí? Eu acho que deve ter. Cara, assim, eu tenho assim amigos na Mancha, aqui na Mancha, São Paulo, às vezes a gente se fala, etc. Mas é diferente, porque eu estou numa cidade interiorana e também a minha profissão não dá para mim tá muito, assim, eu não estou num ponto às vezes fixo. Às vezes eu saio para um lugar, saio para o outro, etc. Mas não tem, eu sei que o pessoal da Mancha, de Miami, de Orlando, eles são bem envolvidos, conheço o pessoal, entendeu? E é relativamente perto daí da tua cidade especificamente, ou já está Eu muito diria longe? que não, diria que Miami dá umas
6 horas, Orlando 3 horas. De carro. Uhum. Até que... Tranquilo. Até que Ok, dá, cara. ok. Uma diferença que eu vejo muito em relação aos Estados Unidos e Brasil, que não os esportes mais populares, é que o americano, o estadunidense, geralmente ele vê tudo como um show, né? E o brasileiro, ele tem a cultura de ganhar. O Super Bowl, eu duvido que o time que perdeu na semifinal tem muro pichado, os caras batem em jogador. Eu acho que isso não existe na cultura americana. Eu acho que não existe esse tipo de cobrança exacerbada na terra do Tio Sam. Tô errado? É por aí mesmo? Vocês veem... digo vocês, mas o estadunidense, ele vê isso de uma maneira muito diferente, né? É uma cultura completamente oposta à nossa, que é a cultura de ganhar. Assim, aí eu vou ter que entrar num, assim, para contextualizar, tá? Quando teve a guerra no Iraque, eu conversei com uma pessoa que ele era da Navy, né? Navy é a Marinha, e ele era o cara que colocava os mísseis, né, dentro dos aviões, os aviões saíam, iam, jogava e bombardeava, ok? Aí eu sempre gostei de alguns assuntos que envolvem esse tema, tá? Aí eu falando com ele, falei assim, cá entre nós ganhamos foi na tecnologia, não foi? Ele falou, não, todo mundo pensa que foi isso, não. Mas nós ganhamos foi no brio, na garra, na raça, entendeu? No fronte, na ida, tá? Então, um brio de um americano é muito grande. Porém, o respeito, quando a gente fala de futebol, tá? E voltando para o futebol, o respeito é grande. Então, vem um jogador, tá? E de repente ele perdeu o pênalti na final, em uma final, tá? E último pênalti. No outro dia, ele sai tranquilo na rua, ok? Por quê? Existem coisas, valores e princípios que estão acima da paixão pelo futebol. E o respeito ao semelhante, ok? Ele está acima. Eu acho que isso que é o que difere mais, correto, né? É o que deveria ser. É o que deveria ser. Ô tiozão, eu queria te fazer uma pergunta. Eu quero que você seja muito sincero. Não sei se você lá vem a braba. assiste muito os jogos aí, vai em estádio, mas o Atuesta sempre foi ruim? Como que ele era aí nos Estados Unidos? É verdade, Você assistiu né? o Atuesta? O Atuesta vem... Sim, cara. O Atuesta, ele consagrou o Carlos Vela, né? O Carlos Vela mexicano. E a gente sabe que a torcida do Palmeiras, ou seja, nós palmeirenses, eu já não sou tanto, tá? Mas existe um imediatismo muito grande em cima de um jogador. Então o cara tem que chegar, se é de fora, ele tem que vir e já marcar um monte de gol e ponto final. E a torcida às vezes lacra. Aí eu vou falar uma coisa para você. Rony foi lacrado. Rafael Veiga teve a um passo de ir para o Corinthians, depois que ele saiu o empréstimo, depois que ele voltou do empréstimo para o Atlético Paranaense. Quem mais? Scarpa foi lacrado, né? Sim. Então existe a cobrança muito grande, né? Aí é que tá. Quem que incentiva essa cobrança? Ok? Eu não incentivo essa cobrança. Então o Atuesta é tempo de adaptação, mas é um excelente jogador, viu, cara? É um excelente jogador. Aqui jogou muito. Temos uma luz no fim do túnel, E aí ele jogava mais de meia ou mais como volante mesmo? Porque eu sinto que ele é mais um meia articulador do que um volante, né? Ele é um meia avançado pelo lado esquerdo, entendeu? Hiper técnico, é o cara. Aqui é o cara que não olhava para grama. Né? Não abaixava a cabeça. É um cara clássico, entendeu? Aqui, jogando pelo Atlanta, pelo Los Angeles, né? Porque eu quero acreditar que, assim, o Palmeiras estudou essa pessoa, estudou a Atuesta, né? Não foi com base em um DVD, com base em vídeo de melhores momentos que o Palmeiras contratou o Atuesta. Mas assim... Não, o scout dele é bom, cara. O Abel tinha... Assim, o Abel, quando chegou, teve 2 jogadores que o Abel pediu, que foi o Castelhanos e o Atuesta. Sim. Entendeu? E aí o Maurício... não dá. E aí ficou por outro ano. Mas, por exemplo, o Atuesta, eu não duvido que ele jogava bem aí. Tanto que, exatamente, o Palmeiras observou e trouxe ele. Pagou caro até. Mas você conhece melhor o futebol aí. Tem como ser uma coisa tipo assim,
aí ele jogava bem porque o nível era fraco, e aí eu dou um exemplo, tipo assim, um cara aqui, ele se destaca numa Série C, Série B e vai pra Série A, não rende tanto, porque o nível da Série C, Série B, ou... O próprio Navarro, a gente tem como o exemplo estadual aqui é bem mais fraco, então... o futebol nos Estados Unidos é tão pior do que aqui no Brasil, e pode ter essa possibilidade, tipo assim, aí ele jogou bem porque é fraco o futebol aí, ou não? Não tem nada a ver. Vamos lá, a Major League Soccer, ela não tá entre as top 5 de ligas, porém, no contexto de administração, você vê uma liga pelo contexto de administração, depois você vai para a estrutura de times, entendeu? É estruturado, os times são estruturados, ok? Agora o seguinte, se você pega um time, o Los Angeles, que foi campeão na última liga, teria a condição de jogar cara a cara com qualquer time do Brasil, top 5, entendeu? E ir para frente, passar, entendeu? Teria condição, em 2 jogos, um em casa, um fora. Então, Recentemente, é aquilo. Existe uma mesclagem de estrangeiros dentro dos times. Então, você vê, existe não é somente o americano. Então, existem colombianos, existem poucos brasileiros, tá, cara? Mas de outras nações tem bons jogadores. Porque, recentemente, o Seattle foi o primeiro clube americano que foi disputar o Mundial de Clubes, se não me falha a memória, né? O Los Angeles Galaxy, quando ganhou a liga por aí, eles não foram porque não teve Mundial naquele ano, se não me engano foi em 2003. E agora o Seattle foi, mas foi um time que caiu nas quartas de final. Você acha que um time norte-americano, ele poderia ter chegado mais longe? Daqui 2 ou 3 anos, um time norte-americano no Mundial de Clubes, ele pode almejar um pouco mais, de repente? Ou fica por ali mesmo? Não, é que o Seattle Sanders, tá? Ele foi campeão ali pela CONCACAF. Isso, CONCACAF. Ele não estava num bom momento. Então, o momento que ele foi campeão foi e o momento que ele foi para o Mundial era outro, né? E aqui muda-se às vezes. Então, foi um outro time, tá? Mas o Seattle, ele fez uma boa liga quando ele foi para a CONCACAF, entendeu? Disputar, se não me engano, com a América, ou não lembro qual que era o time. Porque sempre ganham os times mexicanos, né? Eles até queriam muito jogar Libertadores, porque os mexicanos sentem que eles não têm desafio jogando a Liga Norte-Americana e jogando a Conca Champions, né? Então, é todo ano o time mexicano. Pega a lista de títulos dos últimos 10 anos, sei lá, acho que 9 são mexicanos, tem o Seattle agora. Então, o senhor acredita que, de repente, isso pode mudar, então? Vai ter o Mundial agora em 23, 24 e 25 já especula-se não, né? Já está confirmado que haverá Mundial de Clubes com 32 times, e aí até o Sul-Americano vai se dar muito mal nessa, com certeza. Eu penso que, assim, os times americanos, vamos lá, quando você pega um técnico, né, eu vou dar um exemplo, o Minnesota, né, ou Minnesota, que é, né, foi um time certinho, a estrutura tática, técnica, os jogadores cumpriam certinho. Só que, às vezes, você vê ingenuidade, entendeu? Não tem a malícia, um atraso, né? Exatamente, não tem a malícia. Então, uma ingenuidade em um atraso de bola, num tempo de bola, mas tática e tecnicamente eles sabem cumprir à risca aquilo que os técnicos dizem, tá? Agora, os mexicanos saíram da Libertadores porque eles viram que não tinham organização na Conmebol. Né? Como não existe organização não existe. Eu vou te dar um exemplo. A Conmebol, no ano passado, Libertadores, oitavas de finais, não tinha VAR, cara. Então, dá para perceber. Libertadores, primeira fase, sem VAR, cara. Não tem cabimento. Com um monte de coisas que você vê aí, escuta. Aí você fala assim, beijinho, tchau, tchau. Não tem como voltar. Sim. Ô tiozão, você tá falando que o futebol americano é muito bem estruturado. Soccer. O soccer. Então, lá vai a pergunta. Quanto tempo você acha que uma seleção norte-americana pode demorar para, de repente, ser campeã mundial?
Cara, é uma pergunta difícil. É difícil. Mas o americano, assim, vamos lá. Quando você monta um projeto, você faz um marketing do projeto. Se o marketing ele é aceito, os investidores investem e aí eles vão atrás dos melhores, ok? Então vão atrás ou de contratação ou então de tentar ser referencial. Então, os Estados Unidos não pensou. Por quê? Porque o esporte não está entre os top 5, o futebol. Agora, se mudar também e eles chegarem, né, e falar assim, puxa, a gente quer estar entre os top 5. Isso demoraria aí para ter nos Estados Unidos tem em média 370 milhões de pessoas, então teria que fazer um marketing grande durante 5 anos, a gente está falando de marketing esportivo, durante 5 anos, tá? Para as gerações comprarem o futebol também, ver que o futebol é um esporte, entendeu? Muito legal. Isso no feminino já acontece. Você vê no futebol feminino, nas universidades, a seleção feminina americana é uma seleção campeã, entendeu? Sim, Muito sim. boa, tá? Agora, respondendo quantos anos, cara, vai assim do interesse, tá? Eu coloco aí, vai ser um chutômetro aí, 20 anos, cara. Nossa, 20 anos 20 começando hoje. 20 anos, cara. Por quê? Porque o americano, ele é muito bem, assim, planejado, no que diz a planejamento. Sim. Então, ele começo, meio, fim, ok? Então, Sem atropelos. sem atropelos. Então, aí eu vou transferir essa analogia para o canal. No canal, no dia 1º de janeiro, eu e meu filho, a gente se reúne e a gente faz um planejamento do ano todinho, ok? Aí, ó, vamos E o que aprender. tem que ser feito Atenção. a cada trimestre, bimestre, semestre, o que altera, o que não altera, entendeu? Então, a cultura americana te força a você ser planejado. E o planejamento no futebol demoraria 5 anos aí para você, né? Eles são assim, a gente não é assim, caixinha quadrada, não, mas você vê muitas vertentes e aí você coloca, bem, se eu fizer isso, vai dar isso, se eu fizer isso, vai dar isso, então, e se acontecer isso, se acontece isso, e você coloca todas as variantes, entendeu? Você disse que tem um planejamento com o seu filho todo 1º de janeiro, por exemplo. Como é que vocês definem o que vai entrar no canal, que vídeo que vocês vão fazer, que react que vai ter? As pautas são definidas previamente por quanto tempo? Quem que monta esse esqueleto do tiozão do Verdão especificamente? Esse estúdio aí, ele te ajudou a construir? Como é que é essa relação de vocês juntos no canal? Embora ele não aparece. Eu, pelo menos, eu não vi ainda. Não. Quando eu tinha live da madrugada, eu fazia umas lives da madrugada, nós fomos pioneiros em fazer lives da madrugada. E ele sempre fazia junto comigo, né? Então a gente queria fazer algo diferente. Então ele ficava no teclado, no piano, e a gente fazia como fosse um talk show, sabe? E aí começou a dar certo. A gente viu que há vários canais, alguns, né? Eu acho legal isso, você trazer algo diferente que inspira para você não continuar na mesmice. Mas a gente se reúne uma vez por ano e o tipo de vídeo, a pauta, eu que faço, porque ele tem a profissão dele e ele fala assim, pai, você cuida, ok? E o cunho do canal, ou seja, o canal Tiozão do Verdão, ele tem um cunho totalmente filantrópico. Então, aquilo que entra de finanças, seja membro, tudo vai para causas, instituições Ah, que legal. Bacana. no Brasil. No Brasil, bacana, parabéns. Em si, instituições no Brasil que a gente ajuda pessoas, etc., em cestas, só que a gente não faz
campanhas, entendeu? Entendi. De fim de ano, não. Mas quando chega no fim do ano, você tem aí todo mês o que entra, né? Então vai para essa. Então é planejado até nisso também. Essa instituição vai para essa em fevereiro, abril para essa, junho para essa, assim vai. Ô tiozão, você já teve algum problema com direito autoral de algum vídeo que você fez react, alguma coisa assim? Porque você zoa Pode falar. muito o rival, você mostra imagem de rival, assim, eles já encheram o saco, já tentaram dar strike no teu canal, como que é isso aí? Não, vamos lá, cara. Os rivais, a gente se conhece, né? Então, quando você se conhece, ele te dá o crédito, ele sabe quem é do outro lado. Pode colocar no ar, sim, sem problema, ok? Então, eu nunca tomei, tá? Porque existe um acordo antes, ok? Entendi. Então tem o paparazzo, eu falo com ele, tem o Barolo, eu falo com ele. Então nada eu vou lá, coloco, não. Então existe a ética, mas isso é importante, né? Televisão nunca deu problema também? Acho que você já pegou trecho de Trechos, programa, alguma coisa assim? não, sim, mas eu sempre ligo antes, tá? Ou mando e-mail e tá. só coloco quando a pessoa autoriza. legal. Vamos lá, eu tomei sim, um strike do Craque Neto, Logo de quem, hein? Olha, do Craque Neto, num 4-0 que nós ganhamos do Corinthians. Sim. A gente tava falando sobre esse jogo hoje. Nossa, um 4-0 que o Luiz Adriano acho que fez 2 gols no Parque Antártica. Tomei ele ficou muito baita bravo? muito, muito. Aí passou isso acho que foi 2019 ou 2020, não lembro. Acho que foi 2020. Estava com a Bel Eu- já, né? Eu lembro, foi com a Bel. Eu lembro que no ano passado, eu mandei o mesmo e-mail. Poxa vida, assim, eu não contei a missão e visão do canal, entendeu? Mas eu falei, pô, não dá para você me liberar? Ele falou, não. O próprio Neto E aí- negou não, assessoria. a assessoria da Band. Assessoria, Aí, o seguinte, e tomei um strike, 2 strikes de um canal que se juntou com outro, que eu não posso dizer o nome, que são canais de palmeirenses, cara. Não acredito. Nossa. Eu também não acreditei quando eu fiquei sabendo, brother. Putz. Cara. Quero muito saber quem é, mas Não. não vou apertá-lo a este ponto. Pode ficar tranquilo. Não. Então, só para você ver como existe a unidade, né? Eu Sim. tomei um strike de um canal palmeirense em cima de 2 vídeos, no qual ele não detinha o poder das imagens, tá? Das imagens, o poder das imagens era na época de uma dessas emissoras que estão, assim, que é americana, mas estão no Brasil, entendeu? Aham. E ele colocou como se fosse dele, né? E deu strike. Aí eu fui atrás dele e falei, ok, beleza. Aí o meu Nossa. filho queria, assim, comprar a briga aí Aham. para outras coisas. Eu falei assim, não, deixa quieto, vamos pela maneira normal. Aí só mandamos o link para o YouTube dizendo que o equívoco o YouTube devolveu, pedindo desculpas, etc, etc. E eu nem quis saber o que aconteceu com o outro canal, e eu nem quero saber. Nunca mais teve notícias. Cara, tem coisas que a gente passa régua, né, brother? Então, com quem você anda, você vai ser, né? Com certeza. Ô tiozão, falando mais do Palmeiras aí, do momento que a gente tá vivendo, não sei se aqui no Brasil você morava em São Paulo, você frequentava o Palestra Itália, mas você já deve ter acompanhado vários times do Palmeiras, né? A época da Parmalat com certeza, não sei se você acompanha as academias, acompanha a fila, enfim. Tá querendo saber a sua idade, Não tiozão. sei se... Tá Ó, chamando de a velho. indiscrição aqui, ó. Opa. Não tem Mas- problema não, cara. Não sei se você acompanhou todas essas fases em loco, no estádio ou pela TV, mas certamente você devia assistir bastante. Você acha que esse momento que a gente está vivendo atual aí com a Bel, com a Crefisa, enfim, esses últimos anos muito vitorioso, é realmente a maior época do Palmeiras? É uma das melhores? Qual que é as suas principais recordações assim, do Palmeiras aqui na época do Brasil? Enfim, se quiser falar um pouco disso. Cara, não, vamos lá. Eu, assim, sempre fui de arquibancada, né? Sempre fui. Hoje eu vejo o futebol meio show, entendeu? Meio elitizado.
Então, o Serdan, a gente já fizemos live juntos, partimos do mesmo princípio e pressuposto. O Zé também, lá da Mancha, mesma coisa. O futebol está elitizado, está muito mimimi, os jogadores entram num carrinho, não tem pressão da torcida, etc. Então tá meio teatro o negócio. Agora, falando de Palmeiras, cara, eu vi o Palmeiras de 70 para cá, ok? Que eram tudo épocas diferentes até 96, tá? Até 96, até 93. Por quê? Eram épocas onde o futebol, a primeira, segunda academia, você tinha mais técnica e menos físico, ok? E o futebol em si, ele foi mudado a partir na Europa primeiro, depois chegou ao Brasil, e em 95, ali, 96, começou os times equilibrar físico e técnica, a um ponto de hoje você ser mais físico do que técnica, hoje, ok? Então, se for falar assim, qual foi o time que você viu que jogou mais futebol? Foi o de 96, o Palmeiras de 96. Foi o primeiro que eu vi. O Paulista, entendeu? Que você já ia para o estádio, você já sabia que era 5-0. No mínimo tinha 5 gols. Já começava assim o placar. Então ali você tinha um contexto ali que equilibrava técnica e físico, ok? Equilibrava. Aí, se você voltar mais para trás, se você for ver a de 74, o Morumbi, que eu estava nessa final, ali era mais técnica, né? Super técnica. Agora, o Palmeiras de hoje, cara, o Palmeiras É que a gente tem que contextualizar também que antigamente os jogadores não iam para a Europa, igual hoje, né? Assim, isso é mais coisa desse século, né? Então... Sim, a partir de 95, entendeu? O futebol brasileiro, ele foi, assim, quando liberou geral para os clubes de fora sair, daí complicou, tá? Aí muitos jogadores, um êxodo, né? O Brasil é um celeiro de grandes jogadores, né? Mas, assim, eu não vejo ainda o Palmeiras como uma academia, tá? Mas eu vejo o Palmeiras hoje como o time que mais ganhou título num curto espaço de tempo. Um exemplo, o meu neto de 2 anos viu o Palmeiras ser campeão da Libertadores 2 vezes, cara. Recopa, Paulista, Brasileiro, de 2 anos, cara, entendeu? 2 anos. Então, mais do que o que a gente tinha visto a vida inteira até 2 anos atrás. Cara, então, em 2 anos, o que nós ganhamos, cara? Agora, mérito de quem? Tá? Muita gente... gente, mérito de profissionalismo, que começou com Paulo Nobre, depois passou para o Maurício, ok? Aí o Maurício, infelizmente, deu aquela canetada de renovar com o atual patrocinador, e aí continua com ela, tá? E agora a gente espera para ver o que vai acontecer na frente. O que eu acho desse time atual, eu acho que talvez possa ser chamado de academia, porque eu acho que a gente se adaptou muito bem ao momento do futebol atual, que é uma boa gestão. Hoje em dia no futebol não cabe mais o que era antigamente, as bagunças. Esses times, vão ser rebaixados, é o Vasco, é o Botafogo, esses times que não saem da Série B. Agora eles viraram SAF, enfim, mas o Palmeiras rapidamente se estruturou, rapidamente estruturou a sua base. Eu acho que hoje em dia o futebol brasileiro, para você ter um time forte, talvez você precisa ter bons jovens jogadores, né? Porque a gente não tem mais o poder econômico, enfim, de contratar e competir com a Europa, que os grandes jogadores vão estar lá. Então a gente precisa muito dos jovens. O Palmeiras tem um estádio moderno e o Palmeiras se adaptou muito ao futebol tático, que é hoje em dia, né? O Palmeiras contratou um treinador muito estudioso e que ele tá muito... O Abel tá muito à frente, na minha opinião, dos técnicos brasileiros, assim. Então, eu sinto que o Palmeiras, ele tá muito à frente nesses quesitos, que eu acho que os outros times vão chegar ao que o Palmeiras é hoje daqui a uns anos. Né? Então, eu acho que esse é o grande mérito do Palmeiras atual, assim. Sim. O mérito do futebol, ele, se a gente for pegar a timeline, aí a gente entra no planejamento futuro. O que eu penso lá na frente? Então, um exemplo, o Paulo Nobre, um cara de mercado financeiro, um cara de visão, né?
não estou falando por ele ser de mercado financeiro, não quero desabonar quem não seja. Todos são inteligentes, tá? Aí colocou Maurício como sucessor, tá? Maurício, assim, 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 ó, pact, entendeu? Sim. Então, e teve planejamento. Hoje, nós estamos colhendo frutos, mas a vinda do Abel, por isso que a gente fala como que nós somos muito imediatistas. Quando o Abel chegou, os primeiros 6 meses dele, cara, quantos fora Abel tinha, era um absurdo, cara, né? Olha, então aí a gente, quando você falou do Atuesta, a gente lembra do fora Abel nos 6 primeiros meses do Abel. Entendeu? Até 1 ano, o Abel demorou 1 ano. E eu vou te falar uma coisa, cara. Para mim, o Abel é um referencial não somente técnico, mas o que ele fala, o que ele faz fora de campo. Sim. Pouca gente sabe. O estilo de vida do cara, entendeu? O estilo de vida. Então, eu faço uma comparação. Eu não olho somente o cara como técnico, mas como que ele é fora? Fora, ele é um estilo de vida assim muito que eu curto, me identifico. E vendo ele como técnico, como personalidade, exatamente aquilo, cara. Sim, sim, não, não. E o Abel, assim, quando sair, que ele vai sair, tá? Esse dia vai chegar, né? Nunca os rivais vão comemorar a saída de um técnico, cara. Meu Deus. Por incrível que pareça. Ô tiozão, quem você acha melhor pro Palmeiras? O Paulo Nobre, o Maurício ou a Leila? Porque, assim, o Paulo Nobre, ele não se dá nem com o Maurício hoje e muito menos com a Leila. Então, qual é a sua visão? Vamos lá. O Paulo Nobre, ele cometeu um erro que foi afastar as organizadas, ok? Esse foi um erro, a Mancha, e principalmente a Mancha, a gente pode falar, tá? Ele cometeu esse erro, o Maurício já aproximou a organizada, né? E a Leila fez o contrário. Então, eu diria que para a política no Palmeiras, cara, é um negócio assim, é um negócio que eu tenho visto ultimamente e tem me dado nojo, entendeu? Tem me dado nojo. Então, algo que eu, se fosse falar, eu hoje sou Paulo Nobre, ele tendo liberdade, e eu seria o meu presidente atual, entendeu? Porque, cara, teve votação há um tempo atrás, aí, semana passada, para conselheiro, etc., e eu mesmo me pronunciei, falei, você que é conselheiro, o que você tem que fazer? Não vai atrás de cargo, não dê carteirada, lute pelo Palmeiras, seja inovador e criativo, e não queira ser melhor que ninguém. Só isso. Né? Ou seja, e não passe pano, entendeu? Porque, infelizmente, tem muito passapano hoje, cara. Sim, verdade. O Paulo Nobre, eu acho que o único defeito que eu via nele era a falta de capacidade, talvez, de dialogar como o Maurício Gagliotti, né? O Paulo Nobre tinha um perfil menos conciliador, digamos assim, ele era o sangue mais pulsante, ele era aquele era sangue mais torcedor, italianão, era um torcedor sentado na cadeira de presidente. Assim, né? Ele faria talvez o que eu faria, o que o tiozão faria, o que todo mundo faria talvez. Sim. Então às vezes ele foi menos profissional do que foi o Maurício e do que é a Leila hoje, né? Você quando fala que a Leila, você diz que está um pouco enojado, né, da política do Palmeiras. O que exatamente te deixa com a pulga atrás da orelha hoje? O que te faz desconfiar de um futuro talvez um pouco nebuloso? Você acha que o Palmeiras tem que temer daqui 2 ou 3 anos a atual gestão em alguma situação, alguma coisa que não tá legal? Você acha que a gente deve abrir os olhos? Cara, a gente já deveria ter aberto os olhos, né? Nós perdemos alguns jogos aí importantes por falta de bastidor. Agora, quando eu falo falta de bastidor, não é querer ganhar no bastidor, mas não se deixar, entre aspas, vendido
nos bastidores, entendeu? Aquela história, aquele jogo contra o São Paulo, que foi o computador resetado, Nossa, aí foi bizarro, né? né? E teve outros jogos aí que a gente pode falar, e sempre o Abel falando, E aí você não vê a Leila é uma excelente assim administradora. O vice é um lorde, né? O Boas é um lorde. Eu tiro o chapéu, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, entendeu, cara? Então, se você não tiver um estilo, um momento, Paulo Nobre, aqui ninguém vai roubar na mão grande, entendeu? Você não tiver um estilo Maurício, quando rompeu com a Federação Paulista, quando nós perdemos para o Interferência Corinthians. externa. Exatamente, tá? Então, personalidade, e o Abel mesmo, em coletivas passadas, ele disse, olha, o técnico, ele prepara o time, o preparador prepara o físico, tem partes que tem que enviar e-mail. Ficou nessa Então, tecla bastante, né? E tem muito cara. diretor de futebol também. O Alexandre Matos era mais pulsante, também aparecia mais. Ele gostava de aparecer. O Barros já é discreto, né? Low profile. Assim, é que o Matos, cara, são tudo personalidades diferentes. O Matos, eu mantenho contato com ele, cara. É um cara Ele responde todo mundo, né? finíssima. Responde. Vamos chamar ele aqui, então. Vamos chamar ele aí. Ele é um cara do bem, cara. Agora é aquilo. Se você quer um exemplo, a Leila, ela foi conselheira, depois esperou 3 anos e virou palmeirense. Não, virou palmeirense não, virou presidente. Ou virou entendeu? palmeirense também, de repente não tá errado a sua declaração não, viu? Palmeiras. Não, tem muita gente, cara, inclusive em lives, nossa, tá, com o pessoal da Mancha, com um participante e um ex-conselheiro, tá? E o sogro, na live, falou assim, tiozão, você não sabe, nós fomos lá e tava... O meu sogro falou, Leila, tu é vascaína, você não é palmeirense. Eu falei, sério que ela falou? Sério? E aí ela? Ela ficou calada, entendeu? Porque é verdade, Isso não é em verdade? live, ao vivo. É mesmo? Em live. Nossa, esse dia deve ter sido louco, hein? Esse dia deve ter sido fantástico. Ô, tiozão, você postou um vídeo aí no teu canal, eu te acompanho, né? Sou um espectador aí. É um react do PVC, que ele tava num podcast lá, e aí perguntaram qual o título mais emocionante que ele viu do Palmeiras, e o PVC falou o Paulistão de 93. E aí você perguntou pra sua audiência, só que você não respondeu, eu queria saber de você, qual o título mais emocionante que você já viu do Palmeiras, enfim, quiser falar um pouco dele. Cara, não, foi até bom você, eu errei no vídeo de não ter falado... Não é que eu não errei, porque quando você faz um vídeo, às vezes você faz ele 10 vezes. Aí você erra, vai. Porque se eu falo, eu vou influenciar o cara a seguir o meu pensamento, tá? Mas aqui a gente está fora. Para mim foi o de 93 também, pela fila, entendeu? Que nós estávamos, aquele primeiro jogo que o Viola imitou o porquinho, desceu o quadrado, né? Deixou com mais raiva ainda. E o segundo jogo num sábado, 12 de junho de 93, num sábado com garoa, com frio, cara. Sim. Tipicamente paulistano, né? Paulistano, ali foi assim o mais emocionante, foi mais emocionante para mim, cara. E naquele jogo lá, acho que o primeiro gol do Palmeiras é do Zinho, né? Se eu não me engano, de perna esquerda. Você gosta do Zinho ou não? Porque hoje em dia ele só fala mal do Palmeiras. O que você acha do Zinho? Cara, assim, eu prefiro olhar pro cara, pelo jogador, aquilo que ele contribuiu dentro de campo, né? Hoje, eu poderia até fazer react do Zinho. Tem muito, hein? Olha, você pra vê, fazer. exatamente, mas aí eu vou dar um tiro no pé. Né? Ô tiozão, já que nós falamos de jogador, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta direta. Valdívia é ídolo? Vixe. Esse é o que mais Pra mim é a maior da história. Mas é um 12, hein? Não, pra mim não é ídolo não, cara. Não é ídolo não. Não. Apesar que o Valdívia é o seguinte, cara, ele saía, ok? O pessoal sabia que ele saía, tá?
encontrava com ele à noite, ok? Mas só que no treino ele correspondia. E no jogo ele correspondia. Nossa, demais. Demais. Tinha outro com ele, um sem ele, outro com ele. Perfeito, perfeito. Agora, assim, não é ídolo porque talvez o meu conceito de ídolo, a minha exigência é diferente de outros que têm ele como ídolo, entendeu? Então, a minha exigência de ídolo... Como ídolo, e eu, por exemplo, o Forato, você é a pessoa mais jovem, né? Assim, o nosso... o primeiro título que eu comemorei, assim, mais entendendo de futebol foi o Paulistão de 2008, que tinha o Valdívia como grande craque, né? Então, pra essa geração nossa que sofreu muito, o Valdívia foi o primeiro grande craque que a gente viu, assim. Sim. Se você for ver nesse é muito nesse de contexto, aspecto, né? É muito de contexto, de época, tá? Mas a idolatria gente, é muito assim, pessoal, né? Agora sim, cara, eu também não desabono, não. O Valdívia jogava muita bola, Muita cara, bola. né? Muita bola. Ele era o cara que não olhava pra grama. Então eu gosto desses jogadores que não olham pra saber a cor da grama, entendeu, Se cara? ele não gostasse tanto do lúpulo, assim, do suco de cevada, acredito que ele tinha futebol pra jogar em um gigante europeu, né? Eu me lembro de um jogo dele machucado, acho que foi contra o Goiás, se eu não me engano, não sei se vocês se recordam desse jogo. Ele machucado jogando, a raça dele... foi o último jogo de 14, que a gente quase caiu. Atlético E Paranaense. foi um cara que... foi uma coisa que me realmente... Os próprios jogadores do Paranaense, naquele dia, respeitaram muito o Valdívia, que ele tava nitidamente sem condição de jogo nenhum, né? Ele tava com uma perna só e foi o melhor em campo, diga-se de passagem. Foi Atlético, né? Atlético Paranaense, E o Atlético perdeu uns gols, cara. Foi. Isso. O Everton era o goleiro do Atlético naquele jogo. E outra, quem salvou, entre aspas, a gente foi o Santos, Thiago que Ribeiro. perdeu para o Vitória, né? Não, que ganhou do Vitória. Que ganhou do Vitória. Mas, se você... aí falar de ídolo, tá? Certo. O Abel, pra mim, seria um cara que eu falo assim, tiozão, lista um ídolo atual. Eu colocaria ele, cara. Outra pergunta que divide, não sei se divide ainda, porque o Abel tá ganhando tanto título, né? Abel ou Felipão? Abel já superou o Felipão? Cara, Ou você tem o Luxemburgo, talvez, na frente. Você falou que gostou muito do time de 96, né? Muita gente coloca o Luxa. Em 93 também era o Luxemburgo. 93, 94. também. sim, é que assim, se a gente for pegar o futebol de 96, o Luxemburgo tinha práticas que ele foi inovador ali, né? Quando ele saiu do Bragantino, ele veio para o Palmeiras, né? Que teve a final Bragantino e Novo Horizontino. Aí ele veio para o Palmeiras com a Parmalat na primeira entrada. Depois, em 96, ele veio novamente, ok? Então ele já tinha um conceito diferente, tá? Agora, entre Abel, Felipão, Luxemburgo, são três diferentes. Mas, pelo Abel, o que ele faz fora, o Abel, para mim, é referencial. Aí eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Muita gente não sabe, tá? Muitos acho que devem conhecer aquela banda U2. Sim. Ok? E tem o Bono Vox, da banda U2. Ok? A banda U2, ela é reconhecida pela organização, pela ONU, tá? Das Nações Unidas, tá? Como a entidade no que diz a filantropia, que faz mais filantropia no mundo. Ok? Então eles pegam 2, 3 aviões que eles têm e enviam para Moçambique, para os lugares mais pobres da África, entendeu? E abastece. E o Bono Vox, ele fica na dele, assim, ó, boquinha, né? Sem luz e escameração. E o Abel tem esse estilo, entendeu? Ele faz muita coisa social que muita gente não sabe e fica na dele sem luz e escameração, né? Contanto que no primeiro ano que o Abel saiu de férias, no primeiro ano, o Bono Vox mandou uma lambreta para ele, vermelha, entendeu? E escrito 42, com o número 42, que era a idade do Abel na época. Tiozão, o Salem disse que acompanha seu canal, na verdade todo mundo acompanha, e ele falou do vídeo do PVC, né? Assim, o seu canal tem muito conteúdo, no sentido de que como é que você faz para filtrar mesmo, assim, no dia a dia, porque você mora nos Estados Unidos, de repente você não assiste televisão brasileira, ou assiste ESPN, assiste Craque Neto, assiste, não. você consegue assistir a mídia tradicional,
ou talvez nem tão tradicional assim, nos Estados Unidos, como é que você consegue acompanhar, ficar por dentro para manter o seu canal tão distante? Obviamente que hoje o mundo está muito globalizado, a gente tem acesso hoje aos VPNs da vida, a gente consegue assistir o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Mas como é que você tem tempo para administrar isso, o que, que as pessoas estão falando do Palmeiras e depois você encaixar no seu canal? Como é que você administra essa agenda aí? Porque não é simples, né? Não é. É assim, cara, até um conselho. Quando você pensar em subir um vídeo e achar que tem a necessidade de subir um vídeo, não faça o vídeo. Entendeu? Porque às vezes aquele cara, eu tenho que postar, e você posta sem conteúdo, né? Isso fica uma dica. Agora, falando de notícias, você pega aí portais, se atualiza, você passa só o que um canal falou, o que o outro falou e tal, e procura levar um conteúdo que nenhum canal falou. Ok? E de uma visão diferente. Você se define como nem pior, nem melhor, né? Apenas diferente. Essa é a palavra mesmo que você usa para contextualizar o canal. Sempre, cara. Isso tá no canal, tá no Instagram, tá como estilo de vida. Pelo menos a gente tenta, né, cara? Mas, infelizmente, o movimento hater hoje, ele é muito grande, né? E às vezes as pessoas julgam você pela capa. É a mesma coisa, julga você. Muitas pessoas são compulsivas por livros e compram livros pela capa do livro, tá? Mas não lê o livro, mas viu uma capa legal. E às vezes tem aquele livro que tem uma capa feia, mas uma história de vida uma história muito legal. Então, muitos não sabem a história. E os haters entram. Eu não sabia que eu tinha hater. Mas você tem hater? Era isso que eu ia perguntar. Você tem hater? De 6 meses apareceu alguns, cara. Mas quando aparece alguns, a gente convive de boa. Aí o que você faz? Você deleta o comentário, responde a pessoa, não, respondo bloqueia? O cara. Não, respondo o cara, coloco o comentário dele em vista. Mentira. Coloco o comentário em vista e falo sobre respeito. Eu falei, brother, a ponte de comunicação do ser humano é o respeito. Contanto que eu estou colocando você aqui para você, o quanto eu te respeito, tá? Agora, eu queria que você tivesse o mesmo respeito comigo, né? Porque você está entrando aqui, é minha casa. Aí, se o cara sai fora da linha, aí eu dou outros avisos, entendeu? Outros avisos, aí ele para. Você falou... Ou você seja, já tá nos avisos, Estados Unidos avisos que eu falo é assim, pela tecnologia que você tem e o momento que tem ferramentas que aqui você tem e que você não consegue no Brasil, ok? Em tudo, tá? Então eu consigo achar o cara de onde ele está falando, do celular, de onde a cidade, onde ele mora, etc, né? Ele se esconde atrás de um fake, acha que é terra sem lei, mas você consegue achar a pessoa facilmente na internet, né? E isso é engraçado, porque assim, vendo seus vídeos, eu até tava comentando com eles aqui antes, porque a gente não vê, eu pelo menos não vi ainda, tá, tiozão? Palavrão no seu canal, você é uma pessoa muito polida, você é uma pessoa extremamente respeitosa, mesmo quando você, de repente, dá uma alfinetada no rival, sempre dá ou fazendo um react, de repente, zombando, entre aspas, da pessoa, não existe desrespeito, né? Então, eu nunca vi você pronunciando um palavrão, por exemplo. Eu, sinceramente, não vi, tá? Não lembro. Obviamente, você deve falar aí, até em inglês, deve falar os seus palavrões em inglês também. Não fala? Não fala, cara, não fala. Não fala? Não fala. Então, assim, eu ia te perguntar, como é que... Da onde veio essa polidez, assim, digamos assim? Porque você não treme diante da tela, né? Muita gente, quando tá começando um canal, de repente tem esse receio, e desde o começo, mesmo pegando o seu primeiro vídeo, parece que você sempre se sentiu muito à vontade diante da câmera. Tô falando groselha ou não? Cara, aí a gente entra naquilo que a gente começou. Você tem que ser autêntico, espontâneo, né? Se você for polêmico,
é um jeito seu, você vai alcançar um público. Se você for espontâneo e do seu jeito e viver aquilo que você vive fora daqui da câmera, entendeu? Você vai passar aquilo que você vive fora da câmera. Então, quando eu falo de Abel Ferreira, quando eu falo de Bonovox e de outras pessoas que a gente conhece, então a gente tem que conhecer a pessoa fora daqui, entendeu? Fora daqui. Contanto que até as nossas conversas pelo Instagram sobre a participação de hoje, né? Eu fiquei assim com muito cuidado, até pelo atraso, para não frustrar e eu não deixar de cumprir o compromisso, entendeu, cara? Não, sim, exemplar, conduta exemplar. Verdade. E para terminar, tiozão, faça um exercício de futurologia para 2023. Nossa, aí foi... Onde este Palmeiras é capaz de chegar nesta temporada? Obviamente, talvez brigaremos por todos os títulos, né? Será? Ou você acha que não? É o que a gente espera, Estaremos lá? Cara, vamos lá. Nós temos um técnico que é um técnico visionário, um técnico protagonista, ok? Contratações deve chegar 2 ou 3 passando o Campeonato Paulista, que a gente sabe. Isso fecha o elenco. O problema é a saída que a gente pode sofrer de jogadores no segundo semestre. Também tem isso também, tá? Porque aí fecha o quesito dívida, tá? E o Giovani aí talvez seria o primeiro mais próximo aí, o Barcelona fechar aí o Giovani aí no segundo semestre. E onde podemos chegar? Espinha dorsal tática e técnica já existe, os pilares estão, continuam, os jogadores se conhecem pelo olhar, ok? Sim, nós podemos chegar em qualquer, em qualquer final. Na Arábia Saudita em dezembro, pode chegar lá? Cara, pode até chegar, mas é aquilo que eu te falei. Tem situações que você não é somente em campo, você tem que ter bastidor, ok? E eu fiquei feliz, cara, que na Recopa, até mandei um abraço pro Maurício, que eu sei que ele foi na final da Recopa, ok? E nós ganhamos do Flamengo lá em Brasília. Sim, da Supercopa. Exatamente, da Supercopa. E quando eu fiquei sabendo, eu mandei para um grupo reservado, falei, pô, legal, manda um abraço para o Maurício, que eu sei que ele foi, e aí a gente fica mais tranquilo no quesito a bastidor. Então, bastidor o que é? Não ser operado dentro de campo. E aí nós podemos chegar. Agora, o lance é o seguinte, não crie expectativa. Porque se você cria expectativa, a bipolaridade da torcida do Palmeiras é muito grande, entendeu? Verdade. Exatamente. Exato. É verdade. E o Maurício, ele continua acompanhando o Palmeiras, né? Não é só porque ele deixou de ser presidente que ele sumiu da política do clube. Não, ele tá bem presente. De repente, até volte no futuro próximo. Não sei se ele é adepto da ideia, mas se ele quiser, eu acho que as portas estão abertas, né? A Leila já deu declaração que ela quer se reeleger, né? E o que mas ela só pode uma vez. Então, o que ela tem como plano, como alvo, o que pode ser um trampolim para ela, e é um sonho dela, é o Mundial. Sim. Mundial. Okay? É o seu sonho também, como palmeirense, tiozão? Ou você não liga? Porque a gente já falou disso aqui outras vezes. Eu não ligo muito. Ele não liga muito, o Fred liga, mas assim... Eu ligo bastante, mas, por exemplo, tem gente que não liga. Você liga? Não, cara, não. Não, assim, se você ganhar um título de expressão em cima do Corinthians, entendeu? Eu, assim, aquela fase, por isso que, assim, nem melhor, né, mas diferente, então, de uma maneira diferente. Eu prefiro ganhar uma final do Corinthians, uma Libertadores, entendeu? Exatamente. Ok, eu tô lá no Mundial. O que vai acontecer lá, não sei. Aí é outra história. Agora não é aquela fobia pro Mundial. Eu prefiro empilhar taças de Libertadores, brasileiro, ganhar clássico, enfim, e ficar sem Mundial do que ter um Mundial ali e não ganhar nada. Tem time, né, que não ganhou nada. Mas eu, assim, só finalizar da minha parte, eu, assim, respeito quem pensa diferente, viu? Não quero introduzir na cabeça de, você tem que ser que nem assim. Não.
Perfeito, tiozão. Excelente episódio. Muito obrigado pela sua disponibilidade direto da terra do tio Sam. Acredito que meus nobres amigos também ficaram lisonjeados, né? Exatamente. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Prazer te conhecer mesmo que por vídeo, né? Espero que a gente bata outros papos aí mais pra frente. E obrigado aí mesmo por atender a gente. Legal, obrigado vocês, tá? E desculpe o atraso. Não, imagina. Assim, foi um prazer estar junto com vocês aí. A gente não... quando dá, a gente vai, independente da quantidade de inscrito ou não, entendeu? E quando num futuro der certo, eu faço o convite para vocês ir lá na live do tiozão, manda o link. Com certeza, mas não precisa... estaremos lá. Mas não precisa estar no estúdio, não, pode ser da sua casa mesmo. Claro. Até porque o estúdio aqui, se for um jogo quarta-noite, nosso diretor aqui vai querer nos matar, tenho certeza. Ele não vai topar a parada. Exatamente. Assim, também não quero tirar o crédito do diretor do estúdio, entendeu, cara? Não. É o estúdio. Olha lá, tá fazendo um coraçãozinho. Puxando o saco. Olha lá, tá fazendo um coraçãozinho pra você. Sensacional. Boa, Zanãozinho ficou feliz com a declaração, tiozão. Muito obrigado. Palmas pro nosso convidado. Palmas. Né? Foi bem. Foi cirúrgico nessa. Isso aí. Bom, obrigado pela audiência e pela paciência. Até aqui a gente promete voltar a qualquer momento com mais um episódio do Parlando de Palmeiras. Tchau!